Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. Ouça e participe do podcast. Olá pessoal, estamos iniciando então mais um podcast aqui, Conversa com o Servidor, né? E hoje a gente está recebendo aqui os nossos convidados, Dr. Henrique, né? Dr. Victor e Dr. Renan. Vou passar para vocês primeiro fazer a apresentação, né? Falar aí o nome um pouquinho, né? Do que o escritório hoje trabalha, essa parceria com o sindicato, né? E o que tem a oferecer aí principalmente é um leque muito grande, né? Mas conversar um pouquinho sobre os serviços prestados aí aos nossos servidores sindicalizados. Olá pessoal, uma boa tarde. Então, meu nome é Henrique Minúsculo e eu hoje atuo, né, com as demandas do serviço público, já tem algum tempo uma relação com o sindicato, com o pessoal, enfim, trabalhando e demandando em busca dos direitos do servidor público. Então foi uma especialização que eu busquei e hoje estou atuando, né, mais frente a alguns direitos mais pautados aí, atuo na defesa dos processos administrativos, questões de assédio moral, assédio sexual no meio de trabalho, assim que a gente consegue demandar indenizações na justiça, porque a gente sabe que existem algumas violações, né, dentro dos municípios, no estado, enfim, com os servidores públicos, e aí a gente tenta buscar essa defesa, né. Então, mais ou menos é o escopo do meu trabalho no momento. Boa tarde a todos, me chamo Victor Hugo Ferri, eu sou advogado previdenciarista, especializado no regime geral de previdência social, mas atuo também na parte do regime próprio, né, já há algum tempo. Minha mãe, né, servidora pública do município de Concórdia, aposentada já, e foi talvez ali, né, que deu início a busca, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o direito do servidor público, questão do regime próprio de aposentadoria, e aí, claro, a gente vai buscando, vai estudando cada vez mais e se aprimorando dentro dessas áreas do direito. Eu tenho formação pela UNOESC de Joaçaba e atuo aí no direito previdenciário já há aproximadamente 9 anos, né? Onde fiz estágios na Justiça Federal, depois trabalhei em escritório de advocacia e há 4 anos, né, eu juntamente com meus colegas, a gente tem o nosso próprio escritório e a partir de janeiro, então, a gente tem dado início aí ao trabalho junto ao sindicato na demanda dos servidores públicos. Olá, então a todos, o meu nome é Renan Peruzolo, sou advogado também, formado pela UNOESC, lá em Joaçaba, e já venho também tendo uma carreira há 8 anos no direito previdenciário, juntamente com o Dr. Victor, e como já foi comentado, né, a partir de janeiro a gente assumiu a consultoria e assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos e, consequentemente, o atendimento dos sindicalizados, né? A gente já atendia eu e o Dr. Victor na área do direito previdenciário, o Dr. Henrique já via também atendendo nas demais demandas, e esse ano então a gente se uniu para assumir essa responsabilidade aí frente ao sindicato e aos sindicalizados. Legal, Henrique, vamos conversar um pouquinho sobre um dos assuntos, assim, né, um dos caros-chefe aqui é defesa em processo administrativo, por exemplo, né? O que quando inicia, né, tem toda a parte preventiva, de formação que a gente faz também, mas inicia, o servidor por algum motivo, né, teve lá uma ouvidoria contra ele, alguma situação pode acontecer, né? E isso não significa, é importante já deixar bem claro, que não significa que o servidor de início é culpado, pelo contrário, né, vai ser oportunizado em uma ampla defesa, que é nessa parte que a gente atua, que o escritório de vocês atua, né? O que acontece na prática? O servidor recebe lá uma notificação que ele tem que apresentar lá uma defesa, por exemplo, num processo administrativo. O que ele faz nesse momento? Uma primeira informação bem importante é a questão da estabilidade do servidor público, né? Uma das situações que motiva é justamente este processo administrativo, que é uma garantia, né, do servidor público ele ter a defesa frente a uma situação, justamente falou uma ouvidoria, uma denúncia, algo que, né, que alguma pessoa da sociedade, alguém internamente possa fazer contra, né, de repente aí de uma situação que aconteceu com o servidor público.
né? É importante observar dentro desse escopo a questão dos prazos das defesas dentro do processo administrativo, né? Então, o servidor público, cada município, o estado tem a sua legislação que vai determinar os prazos, vai determinar a forma que o processo administrativo ele segue, ele rege. Então, essa é uma situação que demanda um estudo, né, para entender os procedimentos internos de cada município, de cada ente, né? Tendo esse prazo para defesa, a nossa atuação quanto advogado é recepcionar a demanda, fazer essa defesa técnica, né, observando os princípios constitucionais, os princípios que regem a administração pública, principalmente os constitucionais, de ampla defesa, contraditório, né, um princípio da inocência que o servidor público tem, e que é uma situação que passa para as comissões do município, eles que têm que produzir a prova, e muitas vezes o servidor não sabe de algumas informações, então a gente busca, né? Isso é bem interessante, né, Henrique, deixar bem claro que compete a quem fez a acusação, né? No caso, a pessoa pode fazer, né, como você falou da sociedade, vir uma ouvidoria, mas vai ser instalada uma comissão e não é a pessoa que tem que provar que é inocente, né? É o contrário, os demais, né, a comissão precisa provar que ela tem culpa, né? E obviamente ela vai ter oportunidade ali de se defender, né? Isso, com certeza, né? Essa é a dinâmica, basicamente, onde vai ter, né, no final do processo, uma conclusão, não é uma sentença judicial, mas é uma decisão administrativa, né? E essa decisão administrativa ela pode também ser questionada na justiça, mas tem os seus pormenores ali, né? Não é qualquer decisão administrativa que a gente consegue questionar. Então, o servidor pode sofrer penalizações de desoneração, pode sofrer advertência, suspensão de 30 dias, são essas situações que são analisadas dentro do processo, né? A comissão disciplinar, a comissão que forma ali, ela tem autonomia, né, para dar esta decisão, para exonerar uma pessoa, mas desde que esteja aprovado, como a gente comentou, né, a prova esteja perfeita dentro do processo, apontando de fato uma culpa do servidor público. Isso é importante para a sociedade também, que tem os dois lados, né? O servidor tem estabilidade, mas não é absoluta, né? Que ele, não existe nenhuma forma do servidor ser exonerado, ser demitido, enfim. Existe desde que ele descumpra, né, uma lei, descumpra algum regramento, e aí, claro, conforme a gravidade deste ato, pode sim terminar numa eventual desligamento desse servidor. Isso é importante observar que esse direito de defesa ele tem que ser garantido. Se ele não for garantido, o servidor público pode seguramente ingressar na justiça para pedir um direito de reintegração ao cargo que ele ocupa, se ele for exonerado sem a observância do devido processo legal, né? Inclusive as legislações elas trazem prazo para que esses processos eles tramitem, né? Então citar um caso, sem citar nomes, enfim, mas um caso em que eu lidei, em que a pessoa, por cerca de 200, quase 300 dias, o processo administrativo estava tramitando. A gente conseguiu ingressar na justiça com a ação com mandado de segurança, né, que é a ação que defende o direito líquido e certo do servidor, e a gente conseguiu questionar porque o prazo para encerrar o processo naquela situação que a lei dizia era 60 a 90 dias com prorrogação. E já tinha extrapolado muito, justamente. E aí a gente conseguiu reverter a situação, fazer o processo administrativo ser arquivado sem que o servidor tivesse uma punição por aquilo. Interessante. A gente participa aqui no sindicato de várias etapas, né, da carreira do servidor, né, da posse, né, a gente participa de muitas posses, mas também chega a parte final ali da carreira, né, a aposentadoria, que é um dos assuntos que o pessoal bastante nos questiona, né, uma das especialidades do escritório hoje também é atuar nessa frente, né, e vocês fazem uma análise, né, como se fosse uma prévia mesmo de aposentadoria para o servidor sindicalizado, então tem esse serviço também, e isso varia muito, né, como todos os casos, né, mas depende de pessoa para pessoa, cada um tem um perfil diferente, né. Então, a questão das análises, a gente sempre reforça, né? Já vem se desenvolvendo no direito previdenciário há muito tempo a questão do planejamento previdenciário. Então, muitas vezes o servidor, ele já vai tendo uma ideia, eu tenho tanto tempo no INSS, tenho tanto tempo no serviço público, e ele vai fazendo aquele cálculo mental sem às vezes se atentar para um período que ele ficou afastado das suas funções, com a licença saúde, ficou sem a remuneração, ou trabalhou sem carteira assinada, ou nunca checou, né, se as contribuições estão corretas no INSS. E o nosso trabalho vai muito ao encontro desses detalhes, né, de observância.
a gente fala bastante, né, sobre a questão do profissional que lida com isso todo dia, então ele já sabe mais ou menos o caminho das pedras, né? E a questão da análise, né, não só do direito previdenciário, mas como a análise daqui a pouco da progressão da carreira, que não se observa muito bem, né? É algo bastante importante, né, para a pessoa não ter essa surpresa, né? Daqui a pouco, eu já sei que daqui 3 anos eu vou me aposentar. Aí nos procura e tal, a gente visualiza, olha, né, já tem chance de se aposentar agora, ou daqui a pouco vai demorar mais tempo do que a pessoa imaginava. Então a gente sempre reforça, né? E como é um serviço que a gente presta para o sindicalizado, não só para o sindicalizado, mas o sindicalizado no caso de forma gratuita, de qualquer forma para todos os servidores, né, a gente sempre está levando essa informação da importância, né, de se prevenir, de estar ciente da sua situação, né? É interessante, e o que muitas vezes, né, é bastante diferente. A gente tem vários municípios que estão nos ouvindo, que temos servidores sindicalizados, né? Todos os demais municípios onde a gente atua, exceto Concórdia, é regime geral, é INSS, né? Aqui a gente tem o regime próprio, né? Mas a grande parte do regime próprio também, ele não tem só o regime próprio, ele tem uma mescla, né? Um período, às vezes, antes do município, né? Lá no INSS. Então, ali gera muitas dúvidas, né? E tem uma situação razoavelmente novos entendimentos, né? Também que gera muita dúvida, a questão de tempo especial, né? De insalubridade, tempo de agricultura. É possível hoje, né? Tem até um mito aí que não tem como contar. Existem formas de contar, mas são vários critérios, né, que precisam ser observados, né? E aí, claro, essa análise individual de cada um se torna tão importante, né? Perfeitamente, até justamente por isso, né, a questão do profissional que lida com isso, né, o servidor nos procura, ele nem sabe às vezes da possibilidade de acumulação de aposentadorias no INSS, no regime próprio, de utilização de tempo de atividade rural, conversão do tempo de atividade especial, que o Dr. Victor vai comentar logo em seguida, né? Então, às vezes a pessoa sai do escritório com uma visão bem mais ampla, né, das possibilidades de aposentadoria com um valor melhor, né? E como você bem comentou, isso no município de Concórdia, mas muitos servidores também têm tempo no estado, então a possibilidade de unir todo esse tempo ou mesmo acumular benefícios, né? Uhum. Victor, outras aí nessa área previdenciária também que o pessoal questiona bastante, pode complementar isso também, mas do abono permanência, né? O servidor público tem esse direito em algumas situações, né? Sim. O abono de permanência, ele é o direito que o servidor público tem, né, de receber a contribuição que ele faria ao órgão previdenciário. Então, por exemplo, né, quando o servidor público já tem direito de se aposentar e não exerce o direito de aposentadoria, ele pode vir a receber aí o pagamento da contribuição que ele faz ao IPRECON, por exemplo, né, ele vai receber do município de Concórdia, do ente do executivo municipal. Então, ele tem uma compensação na sua folha de pagamento, ali onde vai constar a saída da contribuição, mas também vai constar a entrada, né, do valor do abono de permanência que é pago pelo ente federativo. No popular as pessoas falam, deixa de pagar o IPRECON. Não é isso, tecnicamente falando, né, porque ele continua pagando, mas exatamente esse valor que ele paga para o Instituto, aqui no nosso caso o IPRECON, ele recebe de volta do executivo, né, então ele continua contribuindo, mas tem uma retribuição, né, retorna para ele o valor exatamente dessa contribuição. Exatamente, né? Ele tem essa compensação. E até fazendo um adendo, né, o que o Dr. Renan comentou agora há pouco, né, sobre a questão da acumulação de benefícios, algo que se visualiza pouco, mas agora está crescendo mais, é a questão, por exemplo, que nem hoje eu atendi uma servidora que ela está afastada das suas atividades junto ao município de Concórdia, né, por causa de um auxílio por incapacidade temporária. Ela realizou uma cirurgia e não consegue exercer as suas atividades. E ela já há mais de um ano e meio aproximadamente, ela contribui como contribuinte individual para o INSS, porque ela exerce uma outra atividade remunerada, né, no turno extra, digamos assim. E aí, então, ela tem aquela atividade e ela contribuía. Só que ela não sabia que ela tinha direito também a pedir esse auxílio por incapacidade temporária no INSS.
Então, por coincidência, ela nos procurou, né, para tirar outras dúvidas, e aí acabou, né, que ela tirou ali, verificou com a gente que tinha essa possibilidade, então agora ela conseguiu solicitar também esse benefício, né, porque muitas vezes a pessoa acha que é só para aposentadoria, mas existem outros benefícios também que a pessoa pode vir a ter direito no INSS e nos outros E é um tipo de direito regimes. Que se a pessoa não procurar um profissional, né, às vezes, ou ela não tiver um conhecimento ali, acaba se perdendo, né, porque é esse caso que tu citou de exemplo, né, se não tivesse buscado, não tivesse essa informação, provavelmente não vai ter ninguém lá no INSS que vai, né, magicamente saber que a pessoa precisa daquele auxílio. Então, né, e às vezes a pessoa até fica, pago lá e não tenho nenhum benefício, né, mas às vezes abriu mão do benefício que teria, né, por esse desconhecimento. Nesses casos, Victor, se passou, né? Eu sofri isso, eu tive uma incapacidade, eu tinha outra atividade, claro que é algo muito específico, mas quanto tempo que ela pode requerer? Ela pode requerer ainda depois? Isso aconteceu comigo ano passado, prescreve esse direito em algum tempo, como funciona? Então, como funciona, né? Se a pessoa não exerce o direito, né, e deixa ali sem, entre aspas, né, provocar o INSS sem solicitar o benefício, ele realmente vai, e passar o tempo, a pessoa não vai ter direito. O ideal, né, que sempre até no máximo ali 30 dias do início da incapacidade, ela procurar, né, para fazer o requerimento e tudo mais. Hoje no INSS, o requerimento ele tem sido feito via documento médico. Então, por exemplo, essa servidora que nos procurou, ela tinha um atestado de afastamento para recuperação da cirurgia de 90 dias, certo? Só que já faz mais de um mês que ela está afastada, então já perdeu ali quase 30 e poucos dias que ela teria direito ao benefício. No INSS, por documento médico, ela pode receber o benefício por até 60 dias. Então, vai praticamente encaixar, né, os dias remanescentes do atestado no período que ela vai conseguir só com atestado médico. Então, ela não vai precisar passar por perícia. Só que aqueles 30 dias, né, que ela não requereu, esse período acaba se perdendo. Então, é sempre importante fazer antes. Mesma situação da aposentadoria. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa vir, né, nos procurar e tal, e a gente verificar que ela tinha direito a estar aposentada há 1, 2, 3 anos. Se não requereu na época, não tem direito aos atrasados, né? O atrasados, ele sempre está vinculado ao requerimento do benefício, a pessoa exercer o direito que ela tem, né? Então, digamos, a pessoa exerce, faz o pedido e o INSS indefere. Aí a gente pode entrar com uma demanda judicial para conseguir esse benefício, mas aí tem direito aos atrasados. Desde o momento que ela notificou o INSS, que ela deu causa ali de... Que ela fez o requerimento, né? Então, esse é o ponto-chave, né, para que as pessoas consigam ter aí o melhor direito nas suas questões previdenciárias. E além disso, não só previdenciárias, mas... a gente tem várias demandas que a gente tem analisado, né? Como, por exemplo, questão de horas extras não pagas, questão de progressão funcional, o próprio reconhecimento da insalubridade, que também é uma questão que vai ter o adicional na folha de pagamento e também pode vir a refletir na aposentadoria. Então, isso é muito importante, porque o direito ele é amplo, né? Ele não é individualizado, o direito do servidor público como benefício é uma coisa, a aposentadoria é outra. Ele é amplo e uma coisa acaba refletindo na outra. Então, por isso, essa importância de a gente fazer uma análise, um estudo amplo da pessoa, né, que são direitos que a maioria dos servidores tem, claro que Concórdia é uma legislação, outros municípios são outras, né, mas dentro daquele ente, os servidores eles têm os mesmos direitos, mas a gente precisa analisar de forma individualizada, porque nem todo mundo exerce a mesma atividade. A gente sabe de pessoas, né, de um cargo onde um funcionário público que exerce o cargo faz horas extras, o outro não. Um que tem o mesmo cargo, ele exerce um tipo de atividade exposto a algum agente nocivo que dá direito à insalubridade e às vezes o outro não. Então não é só pelo cargo, é necessário ter uma análise individualizada para a gente conseguir
detectar ali alguns nuances, algumas questões que podem dar aí dar algum direito, né, que a pessoa possa requerer depois, né, administrativamente ou na justiça. E a gente recebe bastante demanda, e isso é importante deixar esclarecer, né? Às vezes vem para nós, e com certeza para vocês também, a pessoa relata ali, às vezes em 30 segundos a carreira dela, a vida, o que ela faz, né? Eu tenho direito ou não? É muito difícil responder isso, né? Precisa ter todo um questionário, ver quanto tempo ela está exercendo aquela atividade, né? Os pormenores, os detalhes da atividade dela ali no dia a dia, né? Por isso é tão importante agendar, né? Horário, fazer essa consulta, fazer essa conversa, né? Ainda que vocês atendem também, né, via remoto, para quem não mora aqui na cidade, às vezes, quer um atendimento online, né? Por isso que o recomendado é isso, né? Buscar, agendar horário para analisar o caso específico de cada pessoa. Né? Só deixa eu fazer um comentário, um adendo da situação do benefício que o Dr. Victor estava comentando, né? Se busca na Previdência por conta desse problema físico de saúde que ela tem. Mas é importante frisar que o município, que os entes federados, eles têm a responsabilidade também de assegurar o direito de saúde dos seus servidores, né? E o que eu quero dizer com isso? O servidor desenvolveu um problema de saúde no ombro, na mão, enfim, pelo desenvolvimento do trabalho. O servidor tem o direito de ingressar na justiça para requerer uma indenização pela doença ocupacional gerada pela atividade que ele pratica dentro do município, né? Muitas vezes por falta da questão ergonômica, de não ter um ambiente adequado do trabalho, e dentro disso também a questão do acidente de trabalho propriamente dito. Né? Se o município não assegurar um ambiente, né, limpo e tranquilo de trabalho, a pessoa vai lá, EPIs, né? Os EPIs, ou a pessoa de repente sofre uma queda, algo que poderia ser evitado por uma questão de responsabilidade do município, isso pode ser demandado na justiça, concomitante com o benefício previdenciário, né? Que uma coisa leva entra naquele outra, aspecto que você estava falando, né? Que não tem algo individualizado, né? Justamente. Um direito puxa o outro às vezes e vai dar um leque ali de benefícios, não só previdenciário, não só trabalhista, né? Mas enfim, na vida, na saúde mesmo do servidor, né? Justamente até chama a atenção que o direito está sempre em constante transformação, né? Então a gente pode daqui a pouco ter passado uma orientação de que a justiça em determinado período ele entende de tal forma, mas aí já mudou aquilo, já teve alteração na legislação. Então tem tudo isso também que o profissional que está no dia a dia analisando, verificando, acompanhando, está mais por dentro, né, do que para dizer com mais propriedade, com mais assertividade, quais são os direitos, onde é que é permitido ir, até qual que é a melhor estratégia às vezes para traçar naquele caso específico, né? Isso e a justiça, né, o direito, a justiça é feita de pessoas, né, então as pessoas mudam os seus entendimentos, ou mudam as pessoas ali, os operadores do direito, né, juiz é transferido, às vezes uma comarca entende de um jeito, vem outro profissional entende de outra maneira, né, então por isso que é isso, nada é imutável, né, às vezes tive um não lá 10 anos atrás, já comenta até com os colegas, né, não vai conseguir, né? Tem que reavaliar o caso, né, de períodos em períodos, pode ser que o entendimento tenha mudado, né? Vamos citar um exemplo, né, que no início do ano agora foi um pouco conturbado essa questão da alteração legislativa, que até a Constituição Federal foi alterada na situação do professor, né. Hoje eu tenho na Justiça uma demanda de uma servidora pública que foi... exoneraram ela do cargo com a justificativa de estar acumulando o cargo, né, de professora. De forma indevida, né? De forma indevida. Ela teve um cargo administrativo no passado e aí depois ela tentou assumir um outro cargo estando aposentada pelo regime próprio e o município barrou. Porque ela não atendia os critérios da Constituição que foram mudados agora no início do ano. Né? Ela não vai ser beneficiada por essa alteração porque aconteceu há 3 ou 4 anos atrás, mas a legislação está evoluindo e se a gente não acompanhar, as pessoas acabam perdendo o direito. Né? Se acontecer um caso idêntico ao dela, agora, a partir desse ano, já vai ter outro entendimento. Já tem outro entendimento. Porque mudou-se ali na legislação, a Constituição, quanto a isso, né? Isso mesmo. Então é por isso, é muito dinâmico e vai se mudando, às vezes, em muito pouco tempo, né? E a gente tem no direito, né, um ditado, né, que é o tempo rege o ato. Então isso é muito importante frisar, porque às vezes tem uma alteração na lei que vai beneficiar, né, uma categoria, algumas pessoas, e aí elas acabam nos procurando e falando assim, mas eu vou ter direito a retroativo, não sei o que, não sei o que. Não é bem assim, né? Tem casos que se a lei vier e estiver falando que vai retroagir os efeitos,
aí sim. Mas, de um modo geral, né, a lei vale a partir do início da sua vigência. Então, é daqui para frente. Então, muitas vezes tem ali um direito que surgiu, aí a pessoa, então eu vou poder entrar na justiça, buscar os 20 anos que eu estou no serviço público. Não, tu vai ganhar daqui para frente. Então, isso também é muito importante e serve também para aposentadoria, para benefícios pecuniários, né? De um modo geral, esses efeitos, que nem o doutor Henrique falou. Se ela tivesse hoje a situação de ter a acumulação de cargos ali, estaria ok. Só que como foi no passado, acaba não tendo o direito garantido. E é importante a gente também deixar claro, embora tenham pequenas decisões individuais, às vezes judiciais, né? Mas no sistema previdenciário, as grandes reformas que a gente teve, a última foi em 2019, né? Surgiu um boato, tem algumas repercussões lá daquela reforma de 2019 que estão surtindo seus efeitos agora, né? Que ela estabelecia uma espécie de transição, né? Mas a última grande reforma é de 2019, e aí ela deu aos entes, né, ao IPRECON, aos entes municipais do Brasil inteiro, obrigações de fazer suas reformas municipais, e a nossa entrou em vigor aqui em Concórdia, por exemplo, em 2022, né? Essas foram as grandes últimas reformas que tiveram. Então não teve nenhuma alteração constitucional da aposentadoria agora em 25 ou 2026, né? No momento foram as duas últimas grandes alterações foram essas, né? Perfeitamente. Muito bem lembrado e colocado esse assunto, tá, inclusive, porque no início de todo ano a internet está aí, a informação está aí e tal, mas às vezes a informação de qualidade não chega no servidor, não chega no segurado, né? E é muito comum você entrar na internet e ler textos, por exemplo, veja como ficou a reforma, né, no ano de 2026, por exemplo. Mas na verdade o que a mensagem que tem que ser passada a reforma lá de 2019, ela teve as suas regras de transição. E cada regra de transição, às vezes, vai se atualizando, né, com o passar do tempo. É uma escadinha, uma idade que vai escalonando e tal. Mas não se teve, depois de 2019, nenhuma reforma, assim, e a princípio ainda não tem nada, assim, tramitando, nada na iminência de ser modificado de novo, né, de a gente ter uma nova reforma. Então, para acalentar, né, o servidor e o segurado que está nos assistindo, nos ouvindo, né, a gente não teve nenhuma mudança, nenhuma reforma mais recente do que a de 2019, e assim, num panorama médio prazo, a gente também ainda não visualiza nenhuma alteração assim de grande porte, né? 2019 no INSS e 2022 no IPRECON, né? Também é importante frisar. Mas isso que o Dr. Renan falou é bem importante, porque a gente vê com muita frequência postagens que fazem um sensacionalismo sobre essas regras. Então, é uma regra de 2019 que trazia uma progressão, por exemplo, na regra de transição dos pontos. A pessoa vai precisar ter de tempo de contribuição mais idade, tantos pontos. E aí a regra foi aumentando 1 ponto por ano, né, durante tantos anos. Mas essa regra já estava lá. A gente já sabia em 2019 que em 2026 a regra seria tantos pontos. Mas aí não, todo ano ressurge esse negócio como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma mudança. Eles falam, mas é preciso ter cuidado. O importante, né, eu acho assim que mais do que ficar de olho em tantas notícias, coisas assim, é a pessoa ir acompanhando o próprio caso, né? Ir fazendo esse estudo, ir acompanhando, entendendo um pouquinho mais do seu próprio caso, para aí sim, quando tiver uma mudança na legislação, ela conseguir ter a visão, né, o discernimento para conseguir, isso pode interferir na minha questão ou não. E essa questão de sensacionalismo tem em todos os ramos, todas as profissões, no direito, na advocacia, não é diferente, infelizmente, né? Mas vai ter de tudo ali, né? Tem questão política, aquele que quer ter um monte de seguidor, ter like, nem sempre ele vai querer levar a verdade para as pessoas, né? Ou vai querer levar uma informação, às vezes, oculta ali no meio, que não é o objetivo informar a população, e sim ter, né, lá seus seguidores, o seu lacrar, como chama, né? Então, cada um com o seu objetivo, né? Por isso que fica atento a informações locais, cada lugar é uma realidade, né? Aqui a nossa lei do IPRECON aqui em Concórdia é diferente de qualquer outra do Brasil, assim como cada instituto tem as suas legislações próprias, né? Então, ficar atento, né? Se informar pelas fontes seguras, se informar aqui com profissionais, né? Enfim, da área mesmo, né? Qualificados da área.
Isso é até interessante frisar, porque a gente sempre busca, né, como questão ética, né, e de valores próprios, ser muito transparente com o servidor, com o segurado, né? Se precisar dizer, olha, infelizmente o teu caso, né, não tem muitas possibilidades, o caminho é esse, tem que trabalhar mesmo, a gente vai dizer, né? A gente não busca atuar dessa forma, assim, de vender e daqui a pouco dizer assim, não, pode deixar, tá tudo certo, tá aposentado, né? Não, a gente sempre lida com a informação de uma forma responsável, né? Para deixar o servidor, o segurado, às vezes, num primeiro momento chateado, frustrado, mas pelo menos ciente do que é a situação dele, né? A gente não faz as leis, né? Às vezes nos cabe, às vezes, levar a mensagem, né? Traduzir o que a lei ali determina para aquela pessoa, né? Pessoal, acho que é isso, né? Nos estendemos aqui no tempo também, mas agradecer a presença de vocês, né? Quiserem deixar alguma mensagem final, fiquem à vontade. Eu acho que agradecer a oportunidade, né, pelo que o sindicato nos deu a confiança, né, de toda a diretoria em poder estar trabalhando junto, ampliar essa parceria que já vinha desde 2024, né, para que a gente consiga auxiliar, né, e trazer sempre a melhor possibilidade para o segurado, para o servidor, né, trazer ali o melhor que há do direito e também conseguir ampliar ali os horizontes, né, auxiliar o sindicato nas negociações e tudo que for envolver ali o direito do servidor, né, e dos segurados. Isso é bem importante, né, Victor? Até para as pessoas ficarem sabendo, a gente e vocês têm esse atendimento presente, né? Estão presentes nas assembleias, nas formações que a gente tem, né? Federação, confederação. A gente vai ter agora no ano de 2026, a gente também faz parte da nova central, da diretoria nacional. Vamos ter um encontro do jurídico da nova central aqui em Santa Catarina. Então a gente vai estar presente também, vocês vão estar nos acompanhando. Então esse rol de atividades, esse leque de atividades, com certeza traz o que tem de melhor, de mais atualizado, né, no sistema de advogados, enfim, no sistema jurídico brasileiro aí de alto nível, assim, né? Então acho que essa proximidade aí dos órgãos nacionais também é muito importante e reflete, né, em boas atuações aqui no dia a dia, né? Com certeza, é muito importante, né, a gente estar presente, a gente entender, então, quando a gente vai nas negociações, assembleias, a gente consegue ter um maior contato com o servidor público, né? E é uma mensagem que não foi passado ainda aqui, mas, né, quem está sofrendo, de fato, é o servidor público que está lá dentro. É ele que conhece a realidade da sua rotina, do seu trabalho, então é ele que consegue trazer para nós com mais clareza, com mais, né, eficiência, a informação dos abusos, muitas vezes que está sofrendo, das ilegalidades que estão acontecendo, as injustiças, né? Então é sempre importante a gente estar presente, né? Só deixar o agradecimento, William, né, ao sindicato pelo convite, pela oportunidade de a gente estar expondo um pouco aqui do conhecimento, trazendo algumas informações, né, salientar, a gente se uniu esse ano, os doutores, para a gente estar trabalhando, estar à frente dos direitos aí do servidor público, e o que o sindicato precisar, pode contar conosco. Isso aí, estamos à disposição, né, a gente fica com o escritório aqui próximo ao Trevinho da 29, que é muito conhecido aqui em Concórdia, né? E estamos à disposição para prestar o nosso serviço da melhor forma possível, aí, ao sindicato e aos sindicalizados e de servidores de uma forma geral, né? Valeu, pessoal, obrigado com você que nos acompanhou até agora, né? E a gente encerra então por aqui esse episódio do podcast e convida você para participar também conosco, o servidor quiser participar aqui, a gente vai ter vários convidados durante esse ano aí. E nos acompanhe aí, né, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, enfim, Facebook, Instagram, a gente tá em todas as redes aí, na que melhor você preferir. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.